Olá, sou Ricardo Tchaikovsky e hoje eu vou dar uma dica básica, uma sacada fundamental para você que quer realizar seus sonhos e seus desejos. Muitas pessoas pegam rituais na internet, seja simpatias, seja rituais mais complexos de grimórios, por simples curiosidade. Ou seja, eles querem saber se aquilo funciona, eles têm curiosidade de saber como é a entidade X, como é a entidade Y. Acontece que a curiosidade não é um combustível muito bom, não é o combustível ideal para você colocar no seu ritual, tá? Não é o ponto de partida ideal para você completar o ritual bem sucedido. O melhor combustível para abastecer mística e energeticamente, espiritualmente, qualquer ritual de magia que você for fazer, se chama vontade. Tá? Existem diversas maneiras de você trabalhar a vontade. E existem algumas definições também do que seja vontade. Mas aqui eu estou falando da vontade do ponto de vista do místico, do ponto de vista espiritual. Tá? Para realizar seus desejos, seus sonhos, seu intento mágico, seu intento magístico, você tem que, antes de começar a pôr a mão na massa e realizar um ritual, você tem uma etapa que é fundamental, uma etapa que é muito importante e que muitas pessoas acabam deixando ela de lado e não praticam, seja por desconhecimento, seja por preguiça. Mas é a etapa que vai definir se seu ritual vai dar certo ou não, que é a etapa de planejamento, tá? Então, antes de você começar efetivamente a fazer um ritual, você tem que se planejar. E isso envolve uma série de situações que eu nem vou citar todas aqui no vídeo. Eu vou falar simplesmente do mais básico, do primeiro passo. A primeira coisa que você tem que fazer antes de pensar em fazer um ritual de magia. A primeira coisa que você deve fazer é escrever quais são seus sonhos. Tá? É uma etapa básica, uma etapa simples, mas que muitas pessoas ignoram. Você pode escrever em qualquer lugar, seja num caderno, seja no seu grimório, no seu livro das sombras, no seu diário mágico, enfim. O importante é que você escreva à mão aquilo que você deseja, o seu sonho, aquilo que você quer que aconteça através do ritual que você irá realizar, tá? É, feito isso parece ser simples, mas não é tão simples. Você vai se deparar com uma série de pequenas dificuldades no momento que você estiver fazendo isso. E isso já está ajustando sua vontade, já está focando sua vontade para o objetivo principal do ritual, tá? Então aí é o primeiro estalo, é a faísca que vai botar fogo, que vai acender aquele caldeirão, metaforicamente falando, mas vai acender o caldeirão da magia, tá? Depois você escreve também quando você espera que aconteça. Essa é uma etapa muito importante, porque assim, o que acontece? Muitas tradições dizem que você não deve estipular prazos para os seus rituais, que as entidades sabem, ou que a espiritualidade vai saber, que, enfim, a divina providência, enfim, seja lá qual entidade você cultua, ou qual entidade você está direcionando para fazer um determinado ritual. Certas tradições dizem que você não pode colocar prazo, que o plano espiritual não trabalha com prazo. Porém, isso é verdade do ponto de vista espiritual. Mas aqui no nosso plano, nossa realidade, ela funciona através de dois conceitos básicos, que é o espaço e tempo. Quando você escreve o seu desejo, você está dando um foco, um ponto focal, um espaço para esse desejo na nossa realidade. Tá? Então, quando você escreve seu desejo, você está dando um foco, um espaço na nossa realidade. Mas para as coisas acontecerem, ela precisa não só do espaço, elas precisam de espaço e tempo. Então, tempo
é uma questão fundamental para um ritual mágico, tá? O que acontece é o seguinte: você tem que estipular um tempo mais ou menos realista, pelo menos nessa primeira fase de planejamento. E o que eu quero dizer com tempo realista? Eu vou pegar um exemplo de finanças para você. Vamos supor que você queira se tornar milionário, que você queira acumular R$ 1 milhão. A primeira coisa é escrever esse seu desejo. Eu quero ganhar R$ 1 milhão. Tá? Depois, você tem que estudar as vias, que você já tem as vias de manifestação que você tem, as coisas que você tem, e saber, através delas, em quanto tempo você ia conseguir esse R$ 1 milhão. Vamos supor que você ganha uns R$ 3.000 por mês. Se a gente usar técnicas de juros compostos, aplicações corretas, se você fazer as escolhas corretas, estima-se que em 15 anos você consiga acumular R$ 1 milhão. Tá? Se você ganha um salário mínimo, esse tempo vai para mais de 60 anos. Tá? Tem pessoas que vão demorar 600 anos para acumular isso. Não importa quanto que é o tempo, mas é importante que você defina quanto que é esse tempo de uma maneira realista, com seus recursos atuais, em quanto tempo aquele desejo vai se realizaria. Porque isso vai te dar um parâmetro para ver se a magia funciona ou não. Porque de repente você faz um feitiço aí, o feitiço funciona daqui 30, 40 anos. Será que foi feitiço que funcionou? É importante que você tenha esses parâmetros bem definidos, tá? A magia, ela tem um pouco de ciência envolvida, né? Ou tudo de ciência. Eu gosto de falar que ela tem tudo de ciência. Então a gente não pode abandonar totalmente os parâmetros científicos no momento, pelo menos no momento de planejamento. Porque na hora do ritual é emoção, é sentimento, mas antes de iniciar o ritual, é importante que você faça uma análise bem racional da situação, tá? E depois você precisa escrever o quanto custa. E quanto custa, não quero falar só no quanto custa financeiramente. Também quanto dinheiro você vai gastar no ritual, quanto de dinheiro você ia precisar para realizar aquele desejo por meios mundanos. Você precisa saber de todas as informações, mas também quanto de empenho que você vai ter, quanto de energia você vai ter que gastar. Por exemplo, se você for fazer uma oferenda dentro de uma tradição afro, quanto que você vai gastar? Você precisa saber disso antes de. Porque senão você vai começar a fazer substituiçõezinhas, né? Ah, meu, o ritual tá daquela maneira porque o ritual é assim, cara. Você tem que fazer o ritual como está escrito lá, então é importante. E não só isso, avaliar quanto que vai custar o ritual e também avaliar quanto que você ia gastar de dinheiro para conseguir aquela coisa sem o ritual. Porque às vezes, igual esses caras que vendem pacto, um pacto de R$ 10.000, quem sabe se você investir esses R$ 10.000 num negócio, alguma coisa, você não tem um retorno muito melhor do que o pacto. Então, você nessa etapa de planejamento, você tem que ser racional, cara. Nem tudo você vai precisar da magia para resolver. Mas, enfim, uma vez que você viu tudo isso, quanto custa, você vai fazer uma pequena lista de passos para que esse desejo aconteça, tá? Por quê? Porque isso vai te ajudar a escolher que ritual fazer, com que entidade você vai trabalhar. Você vai dividir aquele grande sonho, aquele seu grande objetivo, em metas menores. E essas metas menores, pode ser que você tenha que trabalhar com múltiplas entidades. Uma entidade, por exemplo, para ajudar no caminho financeiro, outra entidade para ajudar na saúde, enfim. De repente você precisa fazer um tratamento médico. Cara, então uma entidade para abrir seus caminhos financeiros, uma entidade para manter sua saúde até você conseguir realizar esse procedimento. Enfim, é um exemplo. Eu estou dando um exemplo meio da área financeira, mas
Isso cabe também para, por exemplo, relacionamentos amorosos, né? Você é difícil você estipular tempo para procedimentos amorosos, mas você pode se basear nas pessoas ao seu redor, ou um casal que você admira muito. Ah, em quanto tempo durou aquele namoro, até eles se casarem? Quanto tempo que ela demorou para conhecer aquele cara, aquela menina? Você vai fazendo o número que você vai achar, o tempo de manifestação que você achar, é uma base para você, tá? Não significa que o seu desejo vai se realizar. é, o cara demorou 10 anos para casar, não significa que você vai demorar 10 anos para casar, tá? Mas você falar 10 anos é a data limite, tá? 10 anos é o tempo. Vai muito da sua percepção, do que você quer alcançar e quanto você está disposto a esperar por aquilo, tá ligado? Quem tem patrimônios aí brutos aí, é, de 900 800 mil aí em imóveis, por exemplo, para ele se tornar milionário não tá tão difícil, tá? Agora, para quem ganha um salário mínimo, já é um pouco mais difícil. Ah, quem já tem um relacionamento, em teoria, é mais rápido ele se arrumar para casar do que alguém que está completamente solteiro. Então é esse tipo de tempo que você tem que estipular aí no seu ritual, tá? Por que tudo isso? Porque, como eu falei, isso vai gerar foco, tá? E toda informação que vai chegando nesse período vai te fortalecendo. O conhecimento salva. E isso faz com que você fique bom, né? Você vai se aprimorando como pessoa. E eu acredito que o grande lance da magia, a grande sacada é a evolução espiritual. Então você se aprimora como pessoa, tá? E tudo isso vai contribuir para o seu desejo se tornar realidade, tá? Então, assim, muitos magos acreditam que não, você tem que deixar a entidade se virar. Em alguns casos, tudo bem, mas por que não você não aprende um pouco sobre si mesmo e aprender sobre as ferramentas que o nosso mundo físico te dá nesse processo, né? Eu acredito que você só tem a ganhar com isso, tá? Então, não é que necessariamente a entidade vai precisar que você colabore com ela, mas eu creio que nesse seu intuito, nessa sua vontade de auxiliar a entidade a te ajudar, isso vai te melhorar como pessoa também, né? Então, essa é a minha opinião. Eu acho que o passo do planejamento do ritual é muito importante antes de você colocar a mão na massa. Obrigado por sua audiência até aqui. Sou Ricardo Tchaikovsky. Força e honra.